E aí, galera, tudo jóia? Que delícia estar aqui com vocês de novo hoje, nesse tema maravilhoso, nesse tema também ancestral, e que é, né, a astrologia védica. Eu não sei se todo mundo que está aqui, que me segue, que segue a Era Verde, sabe, né, as diferenças, mas a gente veio aí fazendo algumas postagens falando, né, da astrologia védica, dessa sabedoria ancestral, desse link também com o Ayurveda, desse grande caminho de cura que representa, né, toda a sabedoria védica. E tem várias coisas, vasto, né, que é o Feng Shui aí indiano, tem astrologia, tem o Ayurveda, tem o Yoga, enfim, é um caminho muito rico. Eu falo sempre que é um resgate da nossa própria evolução, esse resgate da consciência, esse resgate das leis naturais, esse resgate de reconhecer assim no íntimo a questão de ser parte, né, dessa grande teia, enfim. Então estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Quero falar que eu estou aqui com o Irã, que é um companheiro, um companheiro meu de jornada, é um companheiro meu no trabalho também. O Irã, ele é especialista em comportamento, ele é um grande estudioso da astrologia védica. A gente está aí junto, né, Irã, como marido e mulher já há mais de 11 anos. Foi um encontro maravilhoso nessa vida. A gente faz uma outra live depois para contar, porque é uma história bem legal. E o Irã hoje, ele cuida de toda essa parte de atendimento, tudo ligado ao comportamento, né? E também faz leituras dentro da astrologia védica, que é um grande complemento para o Ayurveda. Então, mais uma vez, Irã, muito obrigada de estar aqui. É um grande complemento, né? Porque o Irã é um nerd nesse assunto. Então, eu gostaria de começar primeiro agradecendo todas essas pessoas, Ana Paula, doutora Ana, a Gabi maravilhosa. Nossa, tem muita gente legal aqui entrando. Muito obrigada, viu, pessoal? Mesmo. Vocês podem fazer perguntas depois que a gente vai responder. E fiquem aí. Manda convitinho aí para os amigos, que no final a gente vai sortear uma leitura de mapa védico. Ó, show de bola. Tá? Bom, seguinte. Ayurveda. Por que o Ayurveda é importante, né? O Ayurveda é uma medicina indiana. É algo científico. É algo ligado às leis naturais. É algo que olha para o ser humano como parte desse todo, reconhecendo os elementos, aquele que a gente já falou em outras lives, éter, ar, fogo, água e terra. Então a gente vê os elementos através dos doshas e reconhece os potenciais adormecidos desde o nascimento através desses doshas. E aí a gente consegue conduzir o ser nesse caminho evolutivo, cuidando dos desequilíbrios, realçando aquilo que é potência de cura, de transformação, enfim. E aí entra nos campos mais sutis a astrologia védica. E eu quero falar assim, perguntar para você, Irã, eu já falei um pouco dessa importância do Ayurveda, e eu quero que você comece falando da importância de um mapa astral na vida de uma pessoa. Por que é importante um mapa astral? Vamos lá. Olá, pessoal. Mais uma vez, né, obrigado aí pela presença de todos. E vamos lá, indo direto bem ao ponto, né? Um mapa astral, ele é a formação dos astros no momento do nosso nascimento. O nosso mapa natal nada mais é do que uma representação aqui no papel, né, no mapa, de como estavam posicionados todos os astros na hora que a gente nasceu. E isso determina, na verdade, isso ecoa ao longo da nossa vida por causa das influências desses planetas. Então, de acordo com a posição de cada um, ele vai trazer uma certa influência, um certo efeito nas nossas vidas. E por que isso é importante? Porque isso determina, principalmente dentro do olhar védico, vai determinar justamente qual é a jornada que a gente tem para cumprir aqui nessa vida.
interpretando, né, na linguagem védica, é um mapa dos nossos karmas. Ele traz toda a bagagem, todo o potencial kármico que a gente traz. Então, através do mapa, a gente vai ver tudo que vai ser passado, todas as dificuldades, as facilidades, os desafios e potenciais que a gente vai trazer, que a gente vai vivenciar ao longo da vida. Então, por isso ele é tão importante. É como um manual de instrução, né, da nossa vida. A gente pode viver só reagindo às coisas como acontecem, ou a gente pode ter uma noção das coisas para poder se preparar para elas. Muito bacana. E olha que interessante, né? Como é amplo. A gente vai falar hoje bastante coisa legal. Beijo aí para vocês que estão entrando. Sandra, Gabi Alonso, obrigada, viu, meninas? A questão dessas tendências, né? A importância de fazer a leitura de um mapa astral. Se eu sei as tendências que um ser tem, que eu tenho, enfim, eu vou dar um exemplo paralelo dentro do Ayurveda, né? Eu sou terapeuta ayurvédica, para quem não sabe, sou fitoterapeuta também. E aí chega uma cliente para mim, um cliente tal, eu tô com problema de pele, eu tenho uma psoríase, né? O que é essa psoríase? Às vezes, a maioria de nós, infelizmente ainda, procura uma solução rápida para um sintoma, né? Então a psoríase, tá na pele, então vou tratar a pele. Ai, coça, me incomoda, um monte de coisa. Vou pegar aí a gente tem pomadas maravilhosas, enfim, até desenvolvo pomada para psoríase, mas não é esse o foco. Não adianta tratar só a pele se a gente não tratar algo que está desencadeando isso, né? A pele é a ponta do iceberg. Então, essa coisa de tratar só o sintoma e não investigar uma causa mais profunda, isso não é um caminho muito legal, porque você pode acabar se intoxicando de remédios, sobrecarregando outros órgãos. Então, uma psoríase, dentro do Ayurveda, é reconhecida aí como um esgotamento, um transbordamento do Pitta no Rakta, por exemplo, né? Claro que envolve o Rasa também, que é o plasma, mas o Rakta, que significa sangue, é um transbordamento de Pitta. Então, a gente começa a dar uns passos para trás e aprofundar nessas dimensões desse caminho de levantamento mesmo, de diagnóstico, né? Uma coisa mais apurada para entender por que aquela pessoa tá com esse desequilíbrio em nível sanguíneo. E aí, a astrologia védica, com um campo mais sutil, ela vai falar assim, bom, no momento que você nasceu, é aquilo que você trouxe, né, Irã? As tendências, e aí a gente vai entender que não tem só essa parte física, que a barreira, o limite não encerra aqui na pele. E aí eu queria que você trouxesse, né, a questão dos campos mais sutis, que você falasse Exatamente. Um pouco disso. Na ciência védica, ela não trata o ser só como a parte física. Então ela considera que todos nós temos 3 corpos. O corpo físico, que é o nosso corpo de expressão no mundo, ou seja, aquilo que é possível a gente ver. Então quando a gente se manifesta uma ação, a gente está basicamente usando o nosso corpo físico. Mas além disso existe um corpo que é chamado de astral, que já é um nível sutil, um nível acima do corpo físico, e é o corpo que preenche de energia o corpo físico, é a nossa energia vital, o prana, né, está relacionado a esse corpo astral, e todo aquilo que eu falei de potencial kármico também faz parte desse corpo astral. E existe ainda o corpo causal, que são as nossas intenções mais íntimas, os nossos desejos, é o movimento da nossa consciência que faz todos os outros 2 corpos funcionarem e agirem. E o importante aqui é a gente entender que os 3 eles funcionam juntos. Imagine, por exemplo, um corpo físico sem desejos internos, sem aspirações, sem um propósito de viver. É simplesmente uma casca perambulando por aí, é alguém que vai se sentir sempre vazio, que não vai ter uma conexão com uma satisfação maior na vida. E o contrário também, imagine alguém cheio de propósito existencial, alguém com muitas boas intenções, mas com uma saúde física debilitada. Ela não vai conseguir expressar no mundo tudo aquilo que ela veio expressar. Por quê? Porque ela não está integrada, ela não integrou esses 3 corpos no seu movimento de
de caminhar, né, de jornada nessa vida. Bacana. Eu tô aqui, eu já tô pensando, o Irã vai trazendo as coisas, eu já vou pensando, eu já quero perguntar tudo, eu não aguento, gente, porque vai despertando assim outras coisas. A gente combina um roteiro, mas aí aqui já começa. E o pessoal tá perguntando, depois eu falo no final como que faz para comprar os produtos nos Estados Unidos, a gente fala sobre isso depois, só para não sair um pouco do roteiro. E antes de responder a pergunta da Rosana, que fala, eu sinto muita dor nos joelhos, né? Essa tendência, quando a gente fala joelho, a gente está falando de flexibilidade. E aí a gente vai ter uma live só para falar de joelho, só para falar de flexibilidade, só para falar dos doshas que estão envolvidos. É uma dor seca, é uma dor que envolve calor, é uma dor que envolve edema, né? O inchaço, enfim. Aí a gente tem que desenvolver uma outra live para falar disso. Mas se der tempo, eu dou uma dica no final com relação à dor no joelho. E o Irã também pode trazer a questão da dor no joelho, porque o Irã já fez leitura de mapa astral que falou para a pessoa, olha, se você não tem, você pode desenvolver uma dor no joelho. E aí tem toda uma explicação em cima disso, é fantástico, tá? Irã, você falou dos 3 corpos, de tudo isso, eu tô falando também do dosha, até acabei de dar o exemplo aqui para Rosana, dessa questão de qual dosha está envolvido nisso, certo? Então, a gente tem os sistemas do corpo, né? No Ayurveda, a gente traz como os datos, os tecidos. Tecido nervoso, tecido ósseo, tecido reprodutor, muscular, enfim. Como que a astrologia reconhece? Tem esses tecidos na astrologia? Como que a gente poderia... tem uma ligação assim dos tecidos com os planetas? Como que é? Sim, todas as ciências védicas elas são integradas. Então a astrologia se integra com a Ayurveda, assim como integra com o Yoga, enfim. No caso da astrologia e Ayurveda, uma coisa que é legal é que todos os sistemas que o Ayurveda estuda têm uma representação na astrologia. Então, por exemplo, o sistema do plasma tem uma representação na astrologia que é a Lua. A Lua como planeta, né, como astro que influencia a nossa vida, ela representa o plasma. Então, quando eu quero investigar assuntos relacionados ao plasma dentro do mapa astral, eu vou olhar todas as influências que estão em cima da Lua. Até mesmo o joelho. Né? A gente pode analisar o joelho como a parte a parte óssea do joelho, né, estrutural, e aí a gente vai olhar... no caso Saturno, né, que é o planeta que fala dos ossos, como que esse Saturno está disposto no mapa da pessoa e se está trazendo tendências. Ok. Ou a casa astrológica que representa joelho, né, se ela está sofrendo ou como que ela está sendo afetada, né, no mapa da pessoa, que vai indicar, por exemplo, se o sistema joelho está sendo afetado. Mas basicamente um planeta está relacionado com um sistema. Muito interessante isso, né? Aí você falou da psoríase, né? A psoríase ela se manifesta na pele. Sim. Né? Então, às vezes a gente vai olhar um mapa astrológico, a pessoa vai chegar com um sintoma na pele, mas o mapa pode ajudar no diagnóstico, porque eu vou olhar o mapa e vou dizer, olha, no mapa eu não vejo nenhuma influência em Mercúrio, que é o planeta que representa o sistema da pele. Mas existe uma influência negativa no plasma. E aí pode ajudar, no caso do terapeuta ayurvédico, a entender a formação, né, do sintoma. E até porque se o planeta está ligado com esse datus, né, com esse sistema, com esse tecido, aí o que é esse trabalho em conjunto? Eu atuo como terapeuta ayurvédica num determinado tecido, respeitando essa cascata, lembrando que começa pelo plasma, sangue, aí vai uma cascata em todos os tecidos, até chegar no chukra, que é esse tecido reprodutor, e aí a gente também já entende, bom, se é tal planeta que está envolvido nesse datus, nesse sistema, então como que eu posso fazer para harmonizar esse planeta? Porque senão, né, Irã? Então, assim, o posicionamento aqui, então uma pessoa está condenada? A gente vai falar daqui a pouco sobre os tratamentos, né, sobre Legal. como lidar com isso. Legal. O primeiro passo é a gente entender como os planetas estão dispostos
e quais são as influências que ele está sofrendo no mapa. Se ele está forte, se ele está fraco, se ele está exaltado, debilitado, e aí a partir disso a gente monta um caminho de tratamento. É legal. A Gabi aqui está até perguntando justamente isso que a gente acabou de falar agora, mas a gente vai falar mais disso no final, Gabi, né? Ah, tô fadada? Não, tem jeito. Para tudo tem jeito. Nós estamos aqui no processo evolutivo, todos nós. A Adriana aqui, eu vou ver só se é uma pergunta que a gente vai falar. Ela está perguntando de dosha. É normal os planetas estarem essencialmente conjugados com o seu dosha? Por exemplo, eu sou vatésima e tenho 4 planetas em gêmeos, tal. Perfeito, é isso mesmo, mas o Irã pode responder isso também, porque acho que é isso que você acabou de falar, né? Tem ligação não só com tecido, a gente vai falar também de mente, né, daqui a pouco, mas tem tudo a ver com o dosha da pessoa, né? Sim, assim como tem uma representação dos tecidos, né, pelos planetas, os planetas também representam os doshas. Então, a Adriana perguntou, né, falou ali sobre ser vata e tudo. Só para a gente certificar, Adriana, você primeiro, o seu mapa que você fez foi dentro foi o mapa védico, não foi o mapa ocidental, porque existe uma diferença aí. Você vai fazer uma diferença de mais ou menos 24 graus entre os planetas no mapa ocidental e no mapa védico. Então esse é o primeiro ponto, só para a gente ter certeza. Mas sim, os doshas podem ser lidos no nosso mapa. O que influencia diretamente o dosha no nosso mapa é o ascendente. Então todos os planetas que estão influenciando o ascendente vão ser os planetas que vão indicar para a gente, no caso, o dosha, né, a constituição predominante da pessoa. Ela tá falando que fez mapa védico mesmo. Ah, legal, muito bom. Lembrando que no mapa, na astrologia védica, o foco principal é o planeta. Então, quando a gente está falando que tem Gêmeos, quem é o regente de Gêmeos? É Mercúrio. Então, qual é a energia de Mercúrio? Mercúrio é vata. Só que Mercúrio é um planeta que se adapta muito fácil com quem está do lado dele. Então, se Mercúrio está sofrendo uma influência de, por exemplo, 2 pitas, né, o Sol e um Marte, ele acaba atraindo uma energia mais pita para ele também. Então, varia, a energia de Mercúrio pode acabar variando. E a astrologia védica, ela fala dos doshas, mas ela também traz o tipo planetário para poder classificar, né? Vamos chamar assim de classificar uma pessoa. Tem vários outros sistemas, né? Mas falando em termos de constituição e personalidade. Então, às vezes, existe a possibilidade de a gente ver um dosha vata, por exemplo, mas um tipo planetário predominante ser o Sol, que vai acabar trazendo algumas características de pita para a personalidade da pessoa, mesmo ela tendo um dosha predominante de vata. Isso é raro, isso não é o comum. Normalmente está bem associado o tipo planetário com o tipo, com o dosha. Mas o que a gente tem que ver é quais os planetas estão atuando no nosso ascendente e quais os planetas que são mais fortes no nosso mapa. É isso que vai mostrar de fato qual é a nossa principal constituição, qual é o nosso dosha. É interessante o que o Irã está trazendo, pessoal, porque assim é muito amplo, né? Quando eu avalio um cliente, quando ele faz um atendimento comigo, e eu preciso chegar na constituição. Primeiro que às vezes as pessoas confundem muito características, desequilíbrios com as características ali iniciais, essenciais do nascimento, né, que traz do pai, da mãe, enfim, dos ancestrais. E, eu sou muito avoada, eu sou muito desligada, confunde isso. Eu sou vata, porque vata é muito isso, é muito aquilo. Preciso olhar as características no alinhamento, né? Para a gente poder tratar o que está em desequilíbrio e não de maneira errônea, e reconhecer ao mesmo tempo qual é o prakriti, qual é a constituição dessa pessoa. Então, lembrando também que além dos doshas, que além dos datos, né, dos tecidos, dos sistemas, enfim, do corpo todo, a gente tem a questão da mente, porque o Ayurveda também, ele tem o dosha mental, o dosha psicológico, o quanto que você tá carregada, reunida de um determinado dosha nessas dimensões, né? Na dimensão física, na dimensão emocional, na dimensão mental, como que é isso? A gente tem até aí uma excelente referência
que é o David Frawley, né, que fala muito dessa questão da mente, dos gunas, né? Os gunas são os atributos mentais. Então, esses atributos mentais são muito importantes de serem levantados e de serem alinhados. E aí um terapeuta, um astrólogo tem condição plena de poder conduzir a pessoa não só numa gastrite ou numa dor de joelho, com todo respeito, porque são coisas importantes, mas a gente tem que ver as questões mentais, as questões emocionais. E aí sim, é muito importante ver os gunas, que são os atributos mentais. E falando de gunas, como que é essa questão desses gunas correlacionando mesmo com os planetas? Assim também como os doshas e os tecidos, né, os gunas também encontram a representação nos planetas, né, da astrologia. Por exemplo, Júpiter, Lua e Sol são planetas sáttvicos. Por outro lado, Saturno, Marte, Rahu e Ketu são os planetas tamásicos. Então a gente verifica qual planeta está mais forte, qual planeta está mais fraco e aonde, em que áreas da vida eles estão influenciando. Aí a gente vai identificar, olha, nessa área existe uma energia muito tamásica, nessa área existe uma energia mais sátiva, tá equilibrada. Legal. E quando fala-se da parte mental e da psicologia, a astrologia também traz um caminho de entendimento psicológico baseado na psicologia dos próprios planetas. Legal. Porque cada planeta na astrologia ele tem um papel a desempenhar na nossa personalidade, né? Indo bem rápido, né? Só pra gente fazer um resumo. Legal, pode falar. O Sol, por exemplo, ele fala da nossa identidade. Então, se a gente tem um Sol forte, a gente tem uma autoestima boa, a gente tem um conceito, a gente reconhece quem nós somos, a gente reconhece nossas capacidades. A Lua fala da aceitação desse reconhecimento. A gente identifica, por exemplo, a nossa identidade e aceita o que nós somos através da força da Lua. Legal. Marte já nos direciona na motivação das nossas ações. Mercúrio é a parte racional, o discernimento. Júpiter já fala da parte de devoção e de alinhamento espiritual. Vênus são as nossas paixões, os nossos desejos, o nosso contentamento. Saturno a nossa estrutura, como a gente é disciplinado na vida e assim por diante. Então, de acordo com também, não só a energia ser tamásica e tudo, mas com a própria qualidade e significado dos planetas, a gente também consegue tratar um caminho, traçar um caminho de tratamento nessa área de comportamento ou de psicologia. Muito bacana. A Adriana aí perguntou se são os gunas, né? Rajas, tamas, sattvas, sim, são os gunas. Boa noite, Eliane, tudo bem? Débora também entrou, obrigada, gente, pela participação. A Kelly Fokker, saudades, Kelly. Então, Irã, partindo desse princípio já aí que trouxeram a questão até do joelho e tal, me fala uma coisa, como é que você vê que uma pessoa vai ter um problema de ovário? Peraí, antes de responder essa pergunta, você falou uma coisa interessante. Você falou aí da questão da lua. A lua tá ligada também com as águas, que pode estar ligado com os hormônios do corpo. Aí a gente vai longe, né? Porque aí a gente começa a entender por que a lua influencia tanto nos hormônios. A lua tá ligada com as águas. Eu tô falando isso porque quero te perguntar o seguinte: como é que você vê no mapa de uma pessoa que ela pode ter um problema de ovário, por exemplo? Vamos lá. Assim como tudo no mapa tem uma representação na nossa vida física, né? É assim que faz essa integração do corpo astral com o corpo físico. Tá. E o mapa astral, as casas do mapa astral, né, que são as casas de 1 a 12, cada uma delas representa uma parte do corpo. Ok. Né? A casa 1, por exemplo, representa a cabeça, o nosso cérebro. Então, tudo que está relacionado aqui à parte superior da cabeça. Tá. A casa 2 fala um pouco de rosto, dos olhos, dente, boca. Casa 3, e mais ou menos vai descendo pelo corpo e passando pelas casas. Ovário, por exemplo, está relacionado com casa 8, que é a parte reprodutora interna. Então, para a gente poder verificar, né, se tem uma tendência na questão dos ovários, a gente verifica quais são os planetas que estão influenciando, por exemplo, a casa 8.
E aí a gente vai ver se tem planetas maléficos ou planetas benéficos influenciando essa casa. Tá. Só falando rapidamente, né? Planetas benéficos são aqueles que tendem a expandir, a fazer crescer as regiões onde eles estão atuando. No caso, casa 8, um planeta benéfico influenciando casa 8, que além dos órgãos, né, reprodutores internos, fala também de longevidade. De gravidez também poderia ser? Não, gravidez já tem outra casa de astrológica que fala de filhos. Ah, ok. Então aí já é a casa 5. Tá. Mas, por exemplo, fala de longevidade a casa 8. Então, se eu tenho um benéfico afetando a casa 8, eu vou expandir a longevidade. Tá. Então é uma pessoa que tem uma tendência a ter uma saúde um pouco mais resistente. Ok. Por outro lado, se eu tenho um maléfico influenciando a casa 8, posso diminuir a longevidade. E como também representa essa parte do ovário, posso estar causando um problema nesse ovário. Interessante. Além do próprio planeta, né? O sistema reprodutor é representado por Vênus. Tá. Então eu vou olhar também a disposição de Vênus. Entendi. Né? Assim, a gente vê que no mapa tem várias coisas que significam várias coisas. Então, quando a gente fala de sistema reprodutor, eu tenho várias coisas no mapa que vão falar de sistema reprodutor. Não um planeta só. Não né? só um planeta ou só uma casa. Então, a gente tem ainda os submapas, né, os Vargas. Então, a gente tem que olhar todo esse conjunto de informações para a gente poder realmente chegar a uma conclusão e falar, olha, essa pessoa realmente tem uma tendência aqui para poder passar por essa situação. Tá, entendi. Bom, acho que a gente poderia falar um pouco agora dos impactos, né? Por exemplo, dentro do Ayurveda, se eu tenho um trabalho em conjunto... Oi, Mônica, tudo bem? Camila também, Rupa entrou, obrigada pela presença. Camila também, de Paula também entrou. Deixa eu ver, na busca de propósito. Total, porque você resgata a sua história, você resgata a sua força. Eu acho muito interessante, quero que você fale também sobre isso, Irã, mas só antes eu queria falar o seguinte, essa questão do propósito, às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que abandonar o meu emprego atualmente, nem sempre significa isso, né? Mas essa busca do propósito, na realidade, quando a gente encontra o propósito na nossa vida, é um caminho de muita abundância. Então é uma abundância, é uma prosperidade financeira, é uma prosperidade emocional, espiritual, porque é uma prosperidade de maneira abundante. Né? Então, é isso. Claro que o resgate do propósito... Quer falar um pouco dessa questão do propósito? Sim, é que o mapa com certeza vai ajudar a encontrar o propósito. Existem várias informações no mapa que vão ajudar nesse processo, né, principalmente. Primeiro, o mapa vai te mostrar todos os seus potenciais. Ele vai dizer, por exemplo, olha, você tem um potencial para falar em público muito forte. Você tem um potencial para estudar saúde, estudar medicina, você tem um potencial muito grande para isso. Então esse é o primeiro passo para a gente identificar essa questão do propósito, é reconhecer os potenciais. E uma outra coisa que é importante é sobre esse caminho psicológico, né? A Lua, ela fala da aceitação, o quanto a gente está aberto a aceitar as coisas que a vida nos oferece. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem desejos que vão contra os nossos propósitos. E a gente fica, às vezes, dando murro em ponta de faca, buscando satisfazer desejos, e a gente se fecha para o propósito. Então, uma coisa importante é que essa lua esteja muito bem disposta e forte para que você aceite as informações que você vai ouvir sobre o seu propósito. Mas a gente olha de um modo muito geral também, todos os planetas, como eles estão dispostos, né? E algumas casas específicas, como o próprio ascendente, casa 4, casa 10, vão falar da nossa expressão social. E casa 9, que é a casa do Dharma, né? Uma principal casa do Dharma, que nada mais é do que a casa de propósito da vida. Aí são casa 1, 5 e 9. Legal. Saudades também, Mônica. Você precisa vir conhecer aqui nosso espaço. Sei que a gente está aí no meio de uma crise aí, mas estamos com todos os cuidados. Então, pode vir me visitar, viu? Que eu também tô com saudade. Então, assim, falando já, acho que a gente pode falar um pouco de tratamento, porque tem bastante coisa para ser falada ainda. E aproveitando aquele gancho da Gabi,
Gabi Mourão, a questão de estou fadada, estou condenada, vi no meu mapa que eu corro risco de alguma coisa. Posso mudar isso? E agora? O que eu faço? Existe uma discussão, né? Meio que todo mundo às vezes se pega com isso, né? O karma é algo estático, é algo que nunca vai ser mudado, como que isso funciona? Na verdade, o karma ele pode ser sim mudado, mas às vezes a mudança a gente não vai enxergar de imediato. Aí depende, claro, da força do karma. Se for um karma fixo, ele vai ser mais difícil de ser transformado do que um karma, né, um karma mais leve, um karma mais simples. Tá. Claro que a gente vê no mapa qual é o peso desse karma também. Se eu tenho muitos fatores no mapa indicando a mesma situação, significa que é um karma que talvez seja mais difícil de mudar. Mas, se depender do nível de indicação ou de como as coisas estão dispostas, aí a gente indica sim um tratamento. Por quê? As nossas ações hoje vão gerar karmas também para o futuro. Alguns karmas vão ser percebidos ainda nessa vida, outros só durante o processo de evolução maior, né? Mas algumas coisas já podem ser percebidas sim. E a gente pode mudar. Quando a gente fala, tô vendo o meu mapa aqui que eu vou ter um problema tal, eu tô fadado a passar por isso? Não necessariamente. Porque qual é o propósito de um karma? O propósito de um karma é fazer com que a gente reveja coisas que a gente fez no passado e aprenda com aquilo a ser uma pessoa melhor. Então a gente precisa transcender, né, essa energia desse karma para poder aprender a ser melhor de alguma forma. Então, quando a situação vem para a gente, ela quer nos ensinar algo. Aí a gente pode simplesmente ignorar isso, esperar acontecer e tomar na cabeça, ou enfim, deixar que a coisa aconteça, ou a gente pode se preparar. Então, a primeira coisa para a gente lidar com o karma, com o que a gente vê no mapa, na área de saúde, se eu estou vendo que alguma coisa vai acontecer, se eu tenho uma tendência a desenvolver um problema de joelho, então eu já vou, desde o momento que eu sei disso, começar a trabalhar a musculatura da perna, do joelho, das pernas e tudo para fortalecer esse joelho. Comer cúrcuma. Comer cúrcuma, enfim. Aí a gente já procura o terapeuta ayurvédico para indicar, olha, o astrólogo me falou que tem uma tendência de problema de joelho. Eu já vou dar jeito nisso rapidinho. Aí assim que a gente começa a integrar as coisas. Legal. Né, fazer com que todas essas coisas andem juntas. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. A gente, eu sei de algo vai acontecer. Então eu vou me preparar para eu passar por aquilo, ou evitar que aquilo aconteça, ou para quando eu passar por aquilo... Diminuir o impacto. Eu diminuir o impacto, ou passar por aquilo de forma mais harmoniosa. Aí, eu não vi quem foi, mas falou sobre insônia. Sim. A mesma coisa. Existem indicações sim no mapa que podem indicar insônia, por exemplo, o Marte, às vezes na casa 12, dependendo da força dele, o Marte é muito agitado, casa 12 fala um pouco do dormir, então esse Marte pode estar agitando o seu sonho, né, e causando essa insônia, então a gente vai entender como que isso está acontecendo para poder tomar uma medida. Né? É isso mesmo, né, Eliane? A gente já está encaminhada aí com essas questões. A Isabela Testoni entrou também, uma linda, obrigada pela presença. Suzana Cardoso, olha aí, a Suzana Cardoso está aí também, obrigada, querida. Vamos falar um pouco agora da questão de como essas terapias podem ajudar, de tudo que envolve os tratamentos. Até aproveitando esse gancho aí, eu queria também, se der tempo, Ira, não sei como que a gente está aí de time, mas se der tempo para falar um pouco das coisas sutis mesmo, né? Dos preparos, das conexões e tudo mais. Mas o que envolve? Por exemplo, no Ayurveda, a gente tem uma coisa muito vasta para olhar para um ser, orientar e conduzir esse ser ou com fitoterapia, ou com procedimentos ayurvédicos, que aí trilhões de massagens, de tudo, né? Imagina, um problema na mente, um problema de insônia, um problema de ansiedade, de estresse,
um problema até de doenças neurológicas, né? Uma pessoa que vê, por exemplo, no mapa, que tem uma tendência para um Alzheimer, por um Parkinson, o quanto que um Shirodara, um Nasya, até os bastes internos, o quanto o Ayurveda com seus processos, procedimentos, orientações, o próprio aconselhamento védico, né, que também é um grande agregador, e também a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Então, o quanto isso pode ajudar a pessoa, não tem por onde correr, né? E aí, se a gente tem a ajuda da astrologia para chegar nesse diagnóstico e para falar para a pessoa, porque às vezes a pessoa não vê que ela vai desenvolver tal coisa, não sabe. E aí é muito melhor, até mesmo pelo Ayurveda, eu traçar um caminho preventivo de prolongamento da vida útil de cada célula do que o incêndio acontecer e a gente sair apagando fogo. Por quê? Quando o fogo já se instalou, o Ayurveda trata, mas pode acontecer de ficar alguma coisa, porque já derramou tanto dentro do sistema, já danificou tanto um tecido que não vai corrigir 100%. Então, olha como é rico a participação da astrologia védica para entender os potenciais e para entender as tendências desse ser, para a gente poder conduzir. E aí chega aos tratamentos. Como que a gente pode fazer? O Ayurveda tem a questão, a Abhyanga, o Shirodara, o Nasya, a alimentação, a fitoterapia. Quais são os tratamentos que a astrologia védica disponibiliza? Complementando só um pouquinho antes de entrar no tratamento, é uma coisa que é importante falar, né? Imagina, por exemplo, que você vai mergulhar. E aí você, para mergulhar, você prende a respiração. Só que imagina que você prende a respiração muito antes de você colocar a cabeça embaixo da água. E aí na hora que você finalmente mergulha, você já ficou sem ar e você, enfim, não fica muito tempo mergulhado, logo tem que voltar. Então uma coisa que é muito importante que a astrologia faz é pegar todas essas tendências e colocar dispor elas no nosso tempo, na nossa vida. Então, uma cronologia. Isso. Então, existem os períodos planetários chamados de dashas. E eles indicam, né, em que determinado momento cada planeta vai estar com uma influência maior, e é assim que as maiores predições da astrologia védica são feitas. Então, se eu tenho uma influência muito forte de Saturno para acontecer em determinado período da minha vida, eu sei que naquele período eu vou estar sujeito a essas influências e eu já me preparo para ela, né, buscando o Ayurveda ou buscando todas as formas possíveis, a depender da área que a gente está analisando. Seja relacionamento, seja profissão, enfim. Então, os dashas é uma ferramenta muito importante. E até quando a gente vai falar agora de tratamento, é importante também para eu poder saber, olha, em que momento é melhor eu usar o remédio para Saturno ou usar o remédio para Sol, ou enfim, para cada planeta. Então, isso tem que estar junto com a leitura do mapa. Quando eu faço a leitura do mapa natal, eu também já tenho que dar uma indicação, mesmo que breve, de quando as coisas tendem a acontecer. Entendi. Então, falando de tratamento, a astrologia védica ela tem uma série de tratamentos que vão atuar no corpo astral. Ou seja, são tratamentos sutis. Essas são as chamadas terapias sutis, né, da ciência védica. Como que elas atuam? Como que é? Elas atuam no campo energético, né, e no nosso campo kármico também. E isso aparece quando a pessoa vai fazer o mapa? Sim, tudo? No mapa tudo vai mostrar. É claro que isso afeta o corpo físico, porque os 3 corpos são integrados. Então, a partir do momento que eu alinho o meu corpo astral, o meu corpo físico ele vai acabar tendo os benefícios com isso também. Tá. Então, os tratamentos da astrologia eles influenciam no corpo físico de forma indireta. Diretamente é no corpo astral. Primeira coisa é que o propósito do tratamento é fortalecer planetas que estão fracos no nosso mapa, né, e que vão trazer os benefícios que a gente espera. Legal. Então, a primeira coisa que a gente identifica é quais planetas precisam ser fortalecidos. Tá. Só que isso precisa ser feito com muito cuidado, porque a depender da regência do planeta,
Ele pode estar regendo, por exemplo, uma casa de acidentes, né? A casa 6, ou casa 8. Se a gente fortalece muito isso, significa que a energia dessas casas também vai aumentar. Então, se eu tenho um planeta regendo essas casas e eu estou criando força para ele, eu estou gerando mais energia, eu posso estar aumentando o potencial de acidentes, eu posso estar aumentando o potencial de doença. Entendi. Então, essa identificação tem que ser feita com bastante cuidado e por isso é recomendado assim que seja através da leitura. Tem que ter uma orientação profissional. Exatamente. Porque não é brincadeira, viu, gente? Exatamente. E aí o tratamento ele pode ser com pedra, com ervas, ele pode ser pedras preciosas, né? Com ervas, ele pode ser também com os mantras, as linhas geométricas chamadas de yantras, e também com cromoterapia, né? Com cores ou aromas. Então existe uma série de tratamentos. Claro, aí a gente vai ver, bom, qual o planeta? Ah, o Sol. O Sol ele está fraco, o Sol ele rege uma casa importante, que é uma casa de Dharma, enfim, ele precisa ser fortalecido no mapa. Então eu vou buscar quais são as ervas equivalentes para o Sol, quais são essa bagagem que vai fortalecer o Sol. E aí eu fico apaixonada por essa parte, porque aí o Irã ele faz esse levantamento e eu continuo na condução, por exemplo, e das ervas, né? Então é tudo muito casado, é tudo muito específico, até mesmo às vezes, lembra que eu falei no começo, que às vezes a pessoa fala, eu sou muito isso, traz o desequilíbrio como característica, e isso é um grande perigo da gente confundir, né? E aí quando joga para o mapa, que eu falo assim, Irã, dá uma olhada nessa daqui, que essa aqui não tô sabendo muito aqui, é difícil acontecer isso, mas acontece, porque às vezes a pessoa vive há tanto tempo o desequilíbrio que já tornou marca registrada nela. A gente não consegue nem enxergar a essência. E aí, quando tem caso assim, eu falo, Irã, dá uma olhada para mim no mapa, eu preciso entender o quanto de vata tem aí, o quanto de kapha tem, o quanto de pita tem. E aí é esplêndido, assim, porque aí dá uma luz e aí a gente consegue direcionar a pessoa de uma maneira muito mais eficiente. E assim, falando do tratamento védico, né, que ele ajuda também nesse processo todo, né, e é importante que esteja alinhado com o tratamento ayurvédico. Porque, por exemplo, o Ayurveda usa muito da fitoterapia. Bastante. Né, então, a astrologia também pode indicar ervas que vão ser usadas para determinados planetas. E aí, essa condução é feita juntas. Então, por exemplo, eu preciso enaltecer muito um Saturno. Eu preciso... vou falar de Júpiter, né, que é mais fácil, né? Então, Júpiter ele pede algumas ervas que aumentam a nossa conexão, que aumentam a nossa harmonia interior. Então, a gente pode falar de resinas como incenso, por exemplo, que são ervas que vão aumentar essa energia de Júpiter. E aí, junto com a terapia ayurvédica, a gente vai ver qual a melhor forma de se consumir ou de trabalhar essa erva para que elas tenham efeito. Legal. E aí pode ser a defumação, né, ou chá, mas aí o Ayurveda vai conduzir melhor esse processo. Oi, Camila, tudo bem, querida? Muito interessante, né, Mônica? Interessante demais. Eu vou falar um pouquinho mais das pedras. Tá bom. É que eu esqueci de dar um detalhe. Tá. As pedras para astrologia, elas têm um efeito muito forte. Mas a pedra, para ela poder ser efetiva, ela tem que ser uma pedra muito cara. Muito cara. Resumindo é isso, é muito cara, porque ela tem que ser pura, ela tem um tamanho, um peso certo. Então, assim, às vezes a gente fica muito maravilhado com a questão das pedras e é relativamente fácil você usar uma pedra como remédio, porque você coloca um anel ou coloca como um pingente e esquece. Ela tá ali com a energia dela atuando. Mas existem outras formas também eficientes, para a gente não ficar muito preso. Uma pedra de Júpiter, por exemplo, a safira amarela. A gente viu esses dias, né? Uma pedrinha desse tamanho assim custa 15 mil reais. Então a gente não vai sair indicando, vai lá e compra, faz um anel ou um colar com 10. Não é muito difícil, né, para a gente poder usar a pedra da forma como manda o figurino. Claro, a gente coloca uma pedra, faz um japamala, alguma coisa, faz um altarzinho com uma pedra ali, já vai ter uma influência dela. Né? Mas a gente não precisa ficar tão
Não é, se eu usar pedra, nada vai acontecer na minha vida não vai mudar. Não precisa ser desse jeito. Legal. Até porque, né, não fica limitado e não fica assim, eu não vou fazer mapa ou eu não vou me tratar porque eu não tenho 15 mil reais para comprar uma pedrinha de meio centímetro. Então, não é assim que funciona. Até porque a gente tem a natureza, a gente tem tanta riqueza, né? Tem as flores, você falou das cores. Isso. Tem cor, então, eu preciso colocar amarelo, rosa amarela, né? Então começa a florear a sua casa, o seu ambiente, começa a trabalhar com algumas queimas de ervas. Eu adoro falar disso porque eu atuo com queima de ervas há mais de 20 anos. Sempre gostei muito da famosa defumação. Então, quando a gente começa a entender a potência de cada planta, o quanto que ela expande no ar, o quanto que ela é capaz de curar. Até fiz uma live recentemente com a doutora Ananda Ruguê, maravilhosa, uma médica especializada em Ayurveda, em pediatria e ginecologia, e ela trouxe essa questão da fumigação e da vaporização. O quanto que a gente tem de cura na queima de ervas, o quanto a gente tem de cura na aromaterapia, nos óleos essenciais, né? Óleo essencial é a alma de uma planta, é a concentração máxima de uma planta, é tudo. Eu sou apaixonada também por aromaterapia. Então aí a gente tem as cores, a gente tem o som, os mantras, a gente tem a prática do yoga, porque yoga não é só asana, né? Yoga é psicologia, yoga é caminho espiritual, enfim. Então percebe que é uma estrada muito larga, né? No ambiente, num cenário muito amplo, que a gente não vai ter tempo de ficar olhando para o outro, ou se o outro pintou a raiz do cabelo, ou se o outro fez tal coisa, e sai também daquela coisa que para eu ser bom, o outro tem que ser ruim. Sim. Então a gente começa a perceber que o cenário tem muito mais a oferecer e que o mergulho profundo na nossa alma, ele requer desapego de coisas que não são essenciais. Quando a gente para e percebe que o caminho e que o mergulho em nós mesmos promete uma estrada larga e feliz, a gente diminui conflito, a gente diminui desesperança, a gente diminui falta de fé no outro. Por quê? Porque na realidade a mudança está dentro de nós, a transformação parte de nós. Oi, Bianca. Bianca, tudo bem? Como que a gente está de tempo aí? Eu quero ver se alguém quer fazer alguma pergunta também. Temos ainda quase 5 minutos. Um pouco mais de 5 minutos. Olha só, mas a gente tem que fazer o sorteio. O sorteio. Eu nunca fiz esse sorteio aí, você precisa me ajudar aí, né? Com esse negócio de acessar pra gente fazer o sorteio. E eu não sei aqui como que a gente vai fazer. Oi, Sabrina, tudo bem? Pessoal, é assim, então aqui na Era Verde a gente tem essas questões todas aí, a gente tem todo esse cuidado, né, que é um carinho grande, essa abordagem ampla, com astrologia, com fitoterapia, com Ayurveda. Vou deixar a Sandra gravado sim, viu, querida? E eu vou fazer esse sorteio aqui que me indicaram um site aqui, sorteador.com.br. A gente está com 15 pessoas agora, eu vou considerar essas pessoas que estão aqui. Eu também tô com saudade, Camila. Oi, Fábio, tudo bem? E aí eu vou fazer o sorteio e vamos ver quem vai ganhar essa leitura do mapa astral, né? Muito legal. Esse mapa astral, gente, é fantástico, e ainda a pessoa vai ter uma consulta de 1 hora e meia, com toda a orientação. O Irã tem quase 20 anos de bagagem, especialidade mesmo em comportamento humano. Então, é fantástico. E ele juntou isso com astrologia, imagina só o que deu. Então, dedinhos cruzados aí, a gente tem 16 agora e 16? 16. Então, vamos lá. Abre a lista ali de pessoas que a gente vai... Aqui, né? Ali em cima, ó. Onde aqui? Aí. Aí a gente vai contar então, pela gente, ordem que tá aí. Então tem uma ordem aqui nessa lista. E vamos lá, vamos mostrar a tela, porque senão, né?
vocês têm que acreditar que a coisa é real aqui, viu? Oi, Sara. Linda. Sheila. Tudo bem, Sheila? Então vamos lá. Sorteado. Sortear. Mostra a tela. Mostra a tela. Ah, já sorteou. Dá para vocês verem? Número 6. Então eu vou aqui na minha listinha. E aí, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Isabela Testoni Isola. Você foi a ganhadora, querida. Você tá aí, dá um oi. Cadê? Cadê? A minha gata já tá até miando. Até minha gata ficou feliz agora. Cadê Isabela Testoni? Você tá por aí? E se não tiver por aí na live... Aqui. Aê! Parabéns! Parabéns! Pronto, agora é só você marcar o seu horário e fazer a leitura do mapa. E você vai amar, você vai amar. Eu acho que é um grande presente que você ganhou aí nesse quase encerramento de ciclo que a gente está de 2020, né? Com promessas e com a fé, com o coração aquecido aí para que o nosso 2021 venha transbordante de cura, que a gente supere tudo isso que a gente passou e ainda está passando em 2020 e que a gente vá para 2021 com força total, viu? Então, vamos encerrar. Irã, você faria um mantra? Sim. Legal. Então, pessoal, muito obrigada. Eu vou encerrar. A gente já deu um tempo aí também, né? Porque eu quero deixar gravado, né? Para disponibilizar essas informações. Obrigada, Camila. Então... Então, é só entrar em contato no site da Era Verde, eraverde.com.br. Lá tem o link da leitura do mapa e de todos os outros trabalhos. E também no link na bio lá do Instagram da Era Verde, também tem lá o WhatsApp, enfim, tranquilo, tá? Sossegado, entre em contato para quem tiver interesse aí de fazer a leitura do mapa e também fazer os procedimentos ayurvédicos e o atendimento e tudo mais, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até lá!